Sabe aquela história de que o segredo para uma saúde melhor está só no que a gente come? Pois é, e se o mais importante for, na verdade, quando a gente come? Hoje vamos mergulhar numa ideia que está sacudindo a ciência, publicada na revista Sleep. Ela conecta o horário das nossas refeições com o sono e a saúde do corpo de um jeito que, olha, é surpreendente. Essa é a pergunta que está no centro de tudo. Por anos e anos, o foco sempre foi contar calorias, ver nutrientes. Mas agora, os cientistas estão descobrindo que o nosso relógio biológico interno pode ser aquela pecinha que faltava no quebra-cabeça da nossa saúde. Para a gente entender por que o horário das refeições pode ser tão poderoso, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o cenário de um problema de saúde bem complicado. Imagina só duas condições que agem como parceiras no crime. De um lado, a apneia obstrutiva do sono, que faz a respiração parar no meio da noite. Do outro, o diabetes tipo 2. Elas estão presas numa espécie de ciclo vicioso. Quem tem uma tem mais chance de ter a outra. E pior, uma piora os sintomas da outra. É um verdadeiro beco sem saída para muita gente e, claro, um desafio gigante para os médicos. O problema é que as nossas ferramentas de hoje, sabe, elas costumam tratar só um lado da moeda. Aquela máscara de CPAP, por exemplo, ajuda a pessoa a respirar melhor, mas nem sempre conserta o metabolismo do açúcar. E os remédios para diabetes? Bom, eles não fazem nada pela apneia. Fica óbvio que a gente precisa de algo novo, uma abordagem que enxergue o problema como um todo. E se a resposta não estiver num novo remédio, mas num novo cronograma? É aí que entra a ideia fascinante da dieta do relógio. O nome pode parecer técnico, né? Alimentação com restrição de tempo, ou ART. Mas a ideia é bem simples. Em vez de comer ao longo do dia todo, a pessoa concentra todas as refeições numa janela de tempo específica, tipo mais 8 ou 10 horas. Fora desse período, só água. A simplicidade da coisa é o que chama atenção. Isso nos leva direto ao coração da nossa análise. Um estudo inovador com animais, de Afif e sua equipe, que resolveu testar essa ideia de uma maneira muito inteligente. Bom, vamos entender como foi o experimento. Os pesquisadores, basicamente, simularam a apneia do sono em camundongos. Eles expuseram os bichinhos a uma condição chamada hipóxia intermitente. Pensa nisso como se eles tivessem pequenas pausas na respiração, sabe? Isso cria um estresse de oxigênio no corpo, igualzinho na apneia. Aí eles compararam esse grupo com outro que respirava ar normal. E o mais importante, em cada cenário, metade dos camundongos podia comer a hora que quisesse e a outra metade só podia comer dentro da tal janela de tempo. E agora, os resultados. Gente, eles são impressionantes. No grupo que tinha a apneia simulada e comia a qualquer hora, o controle do açúcar no sangue foi por água abaixo. Exatamente o que acontece com muitos pacientes. Mas olha só o outro grupo. Com o mesmo estresse de apneia, mas só mudando a hora de comer, o açúcar no sangue não só parou de piorar, como melhorou muito. Isso é uma reviravolta e tanto. E aqui vem o detalhe mais incrível. Essa melhora toda aconteceu mesmo sem que os camundongos perdessem muito peso. Isso é um ponto-chave, porque mostra que não era só sobre emagrecer. Tinha alguma coisa muito mais fundamental acontecendo por dentro do corpo deles. Então, o que era esse tal mecanismo mais profundo? Tudo indica que a resposta está no pâncreas, que é basicamente a nossa fábrica de insulina. Pensa assim, o estresse da apneia bagunçou a linha de montagem de insulina lá no pâncreas. A produção ficou toda defeituosa. A alimentação com restrição de tempo agiu como se fosse um mecânico especialista. Ela não construiu uma fábrica nova. Ela só reajustou, sincronizou a máquina que já estava lá, fazendo a produção de insulina voltar a ser eficiente. Essa frase do editorial resume tudo de forma brilhante. O benefício foi mecânico e não estrutural. É como se fosse uma otimização no motor de um carro, não a troca de peças. A ART melhorou a performance do pâncreas. Ok, agora vamos para a parte crucial. E a gente? Como isso se aplica aos seres humanos? Porque, como em toda boa ciência, o que acontece com camundongos nem sempre se traduz direitinho para nós. E aqui está a grande diferença, o pulo do gato. Nos ratinhos, só de mudar o horário das refeições, os benefícios apareceram, sem depender de calorias. Já nos estudos com pessoas, a história é mais complicada. Até agora, os grandes benefícios parecem vir quando a ART também faz as pessoas comerem menos no geral. A pergunta de $1 milhão que os cientistas querem responder é: por que existe essa diferença? Então, o que a gente faz com tudo isso? Apesar dessa diferença entre os bichos e nós, essa linha de pesquisa está apontando para um futuro muito promissor. Isso nos leva a um conceito ainda maior, o de alimentação circadiana. O nosso corpo funciona num ritmo de 24 horas,
E cada órgão tem seu próprio reloginho. A luz do sol acerta o relógio principal lá no cérebro. Mas o que acerta o relógio do nosso fígado, do pâncreas, do intestino? Basicamente, a hora em que a comida chega. No final das contas, esse estudo é mais do que só um estudo com camundongos. Ele é o que a ciência chama de prova de conceito. Ele mostra pra gente que sim, é possível combater o dano metabólico da apneia só ajustando o relógio da comida. Ele abre uma porta completamente nova para a pesquisa e dá aos cientistas um alvo claro para mirar nos estudos com pessoas. Isso nos traz de volta à nossa pergunta inicial, mas agora com uma visão totalmente nova. Será que sincronizar as refeições com os ritmos naturais do corpo não é só uma dieta, mas uma das ferramentas mais poderosas que temos para a saúde metabólica? Fica a reflexão. Será que a gente está prestando atenção suficiente, não só no que tem no prato, mas também no relógio na parede? Pelo visto, o tempo pode mesmo ser tudo.